As areias do tempo nunca mentem. Eu as vejo correr desde antes de muitos nomes nascerem e depois que incontáveis impérios tombaram. Vi eras florescerem sobre Golarion e desaparecerem sob o peso de suas próprias ambições. A queda da terra quase destruiu este mundo. Ainda assim, a esperança encontrou caminho através de Aroden, antigo deus da humanidade, que ofereceu aos mortais um futuro quando tudo parecia perdido. Mas esperança, assim como a vida, é passageira. Aroden desapareceu. Ninguém sabe seu paradeiro, nem mesmo eu. Durante os milênios, muitos nomes se ergueram e caíram entre as sombras, mas poucos deixaram marcas tão profundas quanto Tar-Baphon, o tirano sussurrante. Antes de sua alcunha, ele foi um necromante sem escrúpulos que desafiou até mesmo a Caramaruz, uma poderosa dragoa negra, para obter controle sobre a Ilha do Terror. Foi ali, entre estudos proibidos e experimentos conduzidos ao longo dos anos, que Tar-Baphon iniciou seu verdadeiro plano. Aproveitando as propriedades sombrias daquele lugar, abandonou os limites da mortalidade e ascendeu como Lich. E então veio a guerra. Com seus exércitos de mortos-vivos, ele avançou rumo ao Ultimuro, mas foi selado abaixo da terra ao disputar forças com o pupilo de Aroden, que portava o escudo do próprio deus. O escudo se fragmentou, mas foi guardado como troféu pela vitória contra o tirano. Entretanto, um tirano jamais aceita a derrota. Das profundezas de sua prisão, manipulou servos e obrigou lacaios a roubarem os fragmentos dispersos do escudo. Assim, criou o fogo radiante, gerando uma explosão grande o suficiente para se libertar dos 3 selos que o prendiam e destruir tudo ao seu redor. O Ultimuro caiu. Milhares morreram. E os mortos se levantaram como parte de seu grande exército. Até que ele cometeu um deslize. Em sua marcha para Absalom, o tirano abusou de seus poderes e foi enfraquecido pelo fogo radiante que ele mesmo criou. Ele retornou à Ilha do Terror e aguardou a chance perfeita para tentar o seu plano uma segunda vez. A chance surgiu. Goron, deus da guerra, foi morto em combate por Ashakek, deus do assassinato, que o partiu ao meio. Uma chuva de sangue caiu sobre Golarion, influenciando muitos mortais que sucumbiram ao desejo da guerra e do caos. 1 ano após a morte de Goron, 4 jovens se encontraram pelos laços do destino em Absalom. Afinal, tudo começa em Absalom. Sahi, com sua magia e visões do futuro através das cartas, se deixando levar pelo presente. Daice, com o objetivo de encontrar sua irmã e reaver o tesouro dos Liceus para um destino promissor. Pitaya, uma clériga com a missão de reencontrar suas 2 irmãs para restaurar um bem maior. E por fim, Clara, filha da Lua, bárbara que busca por sua família ao se separar dela por um infortúnio na cidade. No distrito de As Moedas, uma elfa chamada Marine implorava por ajuda. Seu filho recém-nascido fora raptado por uma criatura marcada por um símbolo antigo, de um olho desenhado sobre a mão. Símbolo da sociedade secreta, um grupo que age nas sombras e que outrora lutou para defender o povo de Golarion. A culpa recaía sobre ela, mas a verdade raramente se apresenta inteira. Ao investigar as docas e os becos de Absalom, as jovens descobriram que a sociedade não era responsável pelos crimes restantes. Seu nome estava sendo utilizado pelos Templários do Castigo, cultistas ligados a forças malignas e à corrupção. Entre eles, Urgatoa, deusa da não-morte, e Zonkuton, deus da perda e da dor. Ali, entre sal, sangue e conspirações, o tabuleiro começou a revelar mais peças. Clara encontrou os restos de sua caravana e o corpo de Cyrene, figura que fora lar e proteção. Ainda assim, recebeu uma centelha de esperança ao descobrir que Elan sobrevivera. Pitaya reencontrou Hilo, irmã perdida cujo retorno veio acompanhado de dor, conflito e união literal. Da fusão entre ambas surgiu uma visão: olhos vermelhos, pele estrelada, uma mulher entre o presságio e o cosmos.
Daicy, por sua vez, descobriu que as chaves do cofre dos Liceus haviam sido vendidas anos antes para Catherine Midnight, mulher cercada por rumores de morte e de retorno. E então surgiu Vixara, kitsune de sorriso afiado e intenções difíceis de medir. Ela pediu ajuda para resgatar sua tripulação desaparecida antes de uma corrida de navios na cidade vizinha. O pedido não foi apenas ouvido, foi consentido. Quando chegaram a Otari, Daicy reencontrou o pai e recebeu dele um bracelete cujo significado ainda desconhecia. Clara descobriu que algumas de suas noviças também estavam entre os desaparecidos, assim como Kyla, irmã de Sahir. Solomon Castellos era o nome que ecoava por Otari por riqueza e influência. Ele era quem havia financiado a corrida e almejava contratar o grupo vencedor para uma futura expedição. Durante a corrida, um desvio de rota. As aventureiras encontraram Catherine Midnight conduzindo um ritual sombrio em uma gruta repleta de reféns envenenados. Por sua arrogância, ela foi derrotada, mas não para sempre. Catherine deixou para trás uma chave dos Liceus e uma carta assinada por Solomon. Entre o fim de um confronto e os suspiros finais de vidas prestes a se esvair, o tempo parou. Zaya, estriga da noite, possuía uma oferta. Em troca da chave encontrada, ela salvaria os reféns envenenados. Sahir negociou, mas não abaixou a cabeça para aquela que lhe gerou. Sahir sabia que ela não ofereceria ajuda sem ganhar algo. Zaya estava morrendo e usaria a chave para se curar. Depois de acordos entre ranger de dentes, a chave consumida pela bruxa retornou ao seu local de origem, os 9 infernos. Os inocentes sobreviveram. Todos estavam de volta ao porto de Otari em segurança, e quando tudo terminou, outra verdade emergiu. Vixara, enquanto zarpava em seu navio, revelou pertencer à verdadeira sociedade secreta, a original, aquela que ainda operava nas sombras pelo bem de todos. Mas antes que o alívio criasse raízes, Daicy desapareceu. Chamas a envolveram, risadas infernais ecoaram, e ela foi arrancada do mundo mortal. Às vezes é preciso atravessar o inferno para compreender o próprio destino. Durante a ausência de Daicy, Clara e Pitaya se aliaram a uma valorosa guarda da cidade para investigar o caso de jovens mulheres desaparecendo no meio da noite. Tudo levava a uma mansão no meio da cidade, onde descobriram tratar-se do Boto Rosa, figura perigosa e charmosa que foi derrotada, mas não morta. Enquanto as demais lidavam com os casos da cidade, Daicy despertou diante de Disparter, diabo poderoso e seu padrinho infernal. Ele ofereceu um jogo, 7 provações, em troca de um mapa capaz de localizar as chaves dos Liceus. Ela aceitou. Diabos apreciam jogos porque compreendem algo que muitos mortais ignoram. Escolhas possuem preço. E Daicy venceu, mas retornou trazendo verdades inquietantes. Catherine era mais antiga do que aparentava ser, Darbafon mais ardiloso, e o mundo ainda carregava verdades difíceis de se admitir. Durante um curto descanso na cidade, o grupo auxiliou Matinta, uma poderosa druida, a reformar um antigo campo de pesca. Lá, conheceram Finlay, fantasma de um garoto que buscava por paz após a morte. Ao contar suas histórias, ele confiou ao grupo seu legado, um anel que continha uma tempestade viva. O descanso não durou muito tempo. Solomon Castellos entrou em contato. Ele lhes ofereceu uma missão, recuperar algo chamado o Enigmático, em Nidal. Sem saber do que se tratava, mas cientes da figura ardilosa que as contratara, aceitaram o trabalho, mas escolheram investigar por conta própria. No caminho, encontraram o convento de Clara reduzido a cinzas, e entre ruínas vieram revelações dolorosas. Flora, irmã de Pitaya, tornara-se general de Darbafon. Jocelyn Santauer, conselheira da madre, revelara-se traidora. Em Nidal, infiltraram-se numa fortaleza onde descobriram experimentos dedicados à imortalidade. Foi ali que a mentira de Solomon se desfez. O enigmático não era um objeto, era uma mulher, uma vampira, Sarin La Sombra, aprisionada em pedra há séculos. O anel da tempestade rompeu sua prisão.
e Sarin jurou vingança contra o sangue daquele que a aprisionou. Solomon Castellos tombaria. Guiadas por Sarin, as aventureiras infiltraram-se no baile de máscaras da família Castellos. Ali, não venceram pela força, mas por sua eloquência e verdades que vieram à tona. Máscaras ruíram. Daicy recuperou outra chave dos liceus. Quando o baile terminou, Sarin conduziu o grupo até catacumbas esquecidas. Ali, encontraram Vixara ao lado de um trono de pedra. Sentada sobre ele, Belladonna. Claro, esse é um dos meus muitos nomes, mas elas ainda não haviam notado. Eu lhes revelei a verdade, a queda de Ultimuro, o pedaço perdido do escudo de Aroden, que seria nosso trunfo ao encontrá-lo. Também revelei sobre Kaede, antiga guardiã dos selos que havia entregado a própria vida para gerar Pitaya e dar a ela a chance de reencontrar os outros 2 selos, suas irmãs. Meu pedido era claro: reunir aliados para impedir a vitória de Tar-Baphon. Em um brinde para celebrar nossa aliança, meu reflexo se revelou por breves segundos aos olhos delas. Eu, Pharasma, deusa do tempo, da morte e das profecias. Isso bastou para confiarem, isso bastou para ficarem. Meses depois, mas dessa vez com Vixara integrada ao grupo, elas partiram rumo a Casmarônia, em busca do Oráculo dos Ventos Mutáveis, o primeiro membro do grupo antigo de heróis a enfrentar o Tirano Sussurrante em uma tentativa falha de tomar Absalom. No deserto, encontraram Samir, chefe de um povoado e que mais tarde descobriu ser o pai de Sahir, apesar de sua memória enevoada pelo encantamento de Zaya. Samir pediu um favor em troca de informações. Pediu que resolvessem a maldição que assolava o deserto, a Torre Solar. Ali, Clara e Vixara descobriram que suas heranças ferais não eram um mero acidente, mas parte de uma história antiga ligada às famílias Suntower e Moontower. A queda de Anwar Suntower, antigo nobre que ainda vivia sobre a torre, encerrou o terror que assombrava a região, mas novas dores surgiram. No povoado, Daicy encontrou seu tio, que há muito não via. Ouviu de Rasmodeus que a profecia dos liceus era uma farsa. Além disso, por meio de cartas, recebeu a notícia de que sua mãe estava no leito de morte. Com o mapa entregue por Samir como recompensa por salvarem o vilarejo, as aventureiras chegaram às ilhas onde fragmentos de um totem felino despertaram Guest, espírito antigo que as conduziu até Salazar, o Oráculo dos Ventos Mutáveis. O que encontraram foi um homem com medo. Salazar via futuros demais para acreditar em certezas. Mesmo assim, as guiou até a mansão dos liceus com uma viagem por teleporte. Ali, ocorreu o inevitável: conflito, impulsos e morte. A mãe de Daicy havia morrido por suas próprias mãos. Não foi do jeito que ela imaginou, mas não se altera o passado. Daicy tornou-se herdeira de um sobrenome cercado de promessas e ruínas, mas jurou consertar aquilo com suas próprias mãos. Salazar retornou à sociedade secreta, prometendo ajudar no confronto final. Já para Vixara, Sahir, Clara, Daicy e Pitaya, o descanso não veio. Marta Malogro pediu auxílio. Uma festividade tradicional na coroa do mundo corria perigo. Ao investigarem o caso, chegaram à caverna de uma criatura conhecida como Mapinguari, mas seu corpo estava estranho, ossos quebrados, pele apodrecida. Em seguida veio a voz, o primeiro contato direto entre elas e Tar-Baphon. Pequenas, ele disse. Com o ego inflado, insultou meu nome, sem realmente saber com quem estava lidando. A criatura controlada por ele como marionete teve seu fim. O festival renasceu sob os céus da coroa do mundo, permitindo que vivos e mortos compartilhassem despedidas e reencontros. Em mais algumas semanas, elas chegaram a Sarussana, terra de cenários impossíveis. Lá, enfrentaram mortos-vivos deixados por Flora, irmã de Pitaya, e uma terrível criatura chamada Tulgante, vinda das profundezas do rio. Antes que vidas fossem perdidas, Micaiah, paladina de Omedai, e Alain, pequena goblin devota a Lamashu, surgiram para salvá-las. Graças a elas, as aventureiras agradeceram e seguiram viagem com base nas indicações da dupla de heroínas. No alto de uma montanha, encontraram um vilarejo adormecido pelo dragão negro Morvurion, herdeiro da linhagem de Caramarus.
o único dragão negro que havia fugido e sobrevivido ao ataque de Tar-Baphon na Ilha do Terror. Morvurion se alimentava de pesadelos e tormentos dos mortais, mas convencido por sua sede de vingança, ele concordou em deixar o vilarejo em paz e ajudar na luta final contra o tirano sussurrante. Mavesti, uma orque e monge do vilarejo Lotus, entregou a elas uma carta de quebra-ossos, a segunda aliança buscada pela sociedade secreta. Desafiadas por quebra-ossos, elas escalaram a montanha mais alta de Sarussana. Ao topo da montanha, encontraram Malik, druida e mestre nas artes de chás medicinais. Malik pediu um favor antes de retornar à sociedade secreta. Queria ajuda para curar a corrupção da floresta. A origem da corrupção possuía um nome, Lora, que havia utilizado a chave da natureza dos Liceus para profanar Sarussana. Vencer as vinhas retorcidas não foi fácil, mas com esforço, elas curaram a floresta e recuperaram a chave. O próximo destino as aguardava, Tianxia. Em Minkai, a capital do grande continente oriental, uma nova aventura havia começado. Muralha era quem buscavam, mas em vez disso, só encontraram o medo e a autoridade caminhando lado a lado. A antiga governante, a Meiko Kaijutsu, fora removida à força do Palácio Imperial. Agora, Mei Liu governava sobre leis injustas impostas por ela e sua conselheira Jocelyn Suntower. Enquanto investigavam, descobriram uma resistência oculta e um nome sussurrado entre as sombras: Lírio Kaijutsu, herdeira legítima do trono de Minkai. Em sonhos guiados por Desna, Clara e Daice descobriram que, na Floresta dos Espíritos, ao norte do país, é o esconderijo da resistência. Mas a estadia em Minkai não tem sido tranquila. Jocelyn deu seu ultimato. Caso Clara, Sahir, Pitaya, Vixara e Daice não saíssem da cidade, Sigrid, madre do antigo convento de Clara, pagaria o preço com sua própria vida, junto de outros inocentes aprisionados no calabouço. Enquanto definiam seus próximos passos na luta contra o governo injusto, um velho conhecido estendeu a mão. O Boto Rosa, trajado com seu terno branco, ofereceu convites para o baile que aconteceria na próxima noite. Tratava-se de pão e circo, mas com a ajuda dele, seria possível entrar no palácio sem muitos alardes. Chizuru, deusa do sol, e Tsukio, deus da lua, têm aguardado o dia do eclipse, onde poderão se encontrar novamente e oferecer prosperidade ao povo de Tianxia. Mas suas intenções não valerão de nada enquanto Mei Liu seguir sobre o trono de Minkai. As areias do tempo continuam a correr, afinal, ainda há muitos capítulos para serem escritos nessa história. E eu o observarei.